Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Estamos com ela, a doutora Maria Adelina, ela que é psicóloga, tem mais de 20 anos de profissão, trabalha com crianças e adolescentes e atende no seu consultório na rua Luiz Brockmann 237, ali no América. A doutora Adelina tem um consultório junto com a doutora Leida atende adultos, que é a minha terapeuta há quase 12 anos já, meu Deus, estou ficando velho. E a doutora Adelina trabalha com crianças e adolescentes e é muito bom recebê-la aqui, muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu, obrigada também por estar aqui. A gente estava discutindo há 2 dias aqui no Audioblog, anteontem, sobre a questão dos limites, a educação dos pais, né? A gente percebe que essa coisa do capitalismo deixa o ser humano muito sem tempo de pensar e refletir e acaba que não se tem a possibilidade de pensar e refletir sobre a educação dos filhos. E aí as mães repetem alguns paradigmas bem antigos dos seus pais, dos avós, né? Aqueles chavões, aquelas coisas. É o momento, doutora Adelina, de a gente repensar a infância, a adolescência, a nossa vida como família? Padrões. Olha, acho que isso é uma constante, né? Porque nós estamos sempre em transição. E esse momento de transição exige uma coisa que a gente tem muita dificuldade em fazer, que chama-se refletir. Refletir é pensar, é mudar, é rever os conceitos. Desconstruir para poder melhorar. Pais, é indicado que eles façam terapia, leiam a respeito da educação dos filhos, estudem a respeito, reflitam a respeito, conversem a respeito. É necessário parar e fazer isso para que haja uma mudança efetiva na sociedade daqui para frente? É muito necessário, porque isso tem um nome, chama-se prevenção. E nós estamos numa sociedade curativa. Curativa é para hoje, agora, imediatamente. Aí ele só estanca, mas o problema continua. É um tratamento superficial, mas os problemas continuam. E a prevenção, ela envolve mais coisas, então ela cansa mais. E daí os nossos ouvintes devem estar se perguntando: que problemas, Ana Paula? Nunca se usou tanto crack como se usa hoje pelos jovens e por crianças no meio da rua. Exatamente. Nunca se teve tantas filas de gente no psiquiatra para tomar remédio para depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, bipolaridade, etc, etc, etc. E a humanidade está perdendo valores, a família está se diluindo nesse contexto. Então é óbvio que você, ouvinte, entende que a prevenção é fundamental, porque se a gente quiser ainda falar de família e viver uma sociedade mais saudável daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, a gente precisa prevenir. E é a vida dos meninos e meninas, das crianças, dos adolescentes, hoje é que vão fazer o adulto de amanhã. E o conflito é muito importante. A gente só cria na crise. A crise, se você tirar o S, cria-se. Né? Todas as crises de sociedade, de contexto, você tem que mudar seu pensamento. E aí a situação. E a família está sempre em constante crise. Então ela sempre tem que mudar. Primeiro teve que ter iluminismo e renascentismo para depois vir a reforma protestante. Falando sobre bullying, molestamento sexual, agressão, seja em casa, seja na escola, seja por parente, seja por vizinho. A gente precisa entender o que isso faz na vida de uma criança e que consequências isso tem. Bom, primeiro assim, angústia e sofrimento, né? E sofrimento que poderia ser evitado. Tá? Porque o bullying sempre existiu e nós também praticamos. Fomos, até para os nossos pais. Né, seu mijão, seu orelhudo. Às vezes de uma forma mais. Seu medroso. Exato. Seu maricas, não pode chorar. Apelidos pejorativos. Então são agressões intencionais, repetitivas, que às vezes é uma pessoa ou um grupo de pessoas sobre uma criança. Se falar sobre isso, melhor. O bullying também não seria uma forma do adulto ou da própria sociedade criar um mecanismo de forçar a criança a não ter essa fase de transição e já querer vislumbrar a fase adulta imediatamente? Você não respeitar o processo de amadurecimento natural da criança. Você não pode ter medo, você não pode chorar, seu mijão, seu medroso. Seu marica, seu não sei o quê. Não tá forçando a criança a perder essa parte transitória ali, que é a pré-adolescência, adolescência, já vislumbrando o período adulto. Eu não sei se os pais têm essa percepção mais profunda, porque isso é mais profundo, né? É mais profundo, não chega tanto. Mas eu acho que assim, o filho tem sempre que ser melhor.
levar vantagem, ser outro, sabe? E isso está incluído, aí não pode chorar. Não é à toa que tem pais que brigam por causa de uma briga entre Não, duas tem crianças. pais e quando você Exato. tira uma boa Né? nota na escola, eles dizem, não, é mais do que a sua obrigação. Exato. O que essas palavras fazem no inconsciente, no subconsciente de uma criança? O que vai acontecer com a autoestima dela, quem sofre bullying? Ah, mas você falou a palavra, não existe autoestima, só isso, ela deixa de existir. E você vai criar pessoas frustradas, angustiadas, com muita raiva. Aí quando aparecem situações que a gente vê aí no mundo acontecendo, na televisão e no dia a dia também, certas situações de muito estresse, tá lá, ó. Porque são coisas que você vai carregando. Esse negócio de criança carrega. entrar metralhando gente na escola, alguma coisa tem. Alguma coisa Desculpa, Porque alguma aí coisa quando tem. você vê as histórias do Brasil e vê de fora, principalmente assistindo filmes, o bullying de lá é muito pior, pelo menos dentro do que eu assisti, é muito mais Qual violento. que é o perfil da criança que mais sofre bullying? Existe levantamento? Existe. Como saber, né, que a criança está sofrendo bullying? Primeiro, ela começa a se ficar angustiada, ter dor de barriga, não querer ir para a escola, tem dor de cabeça, sempre inventar uma Ela não começar a somatiza. comer, somatiza, exatamente, não come ou come demais, insônia. Ela vai desenvolvendo características, ela não fala, mas ela demonstra por atitude. Por isso esse olhar dos pais é muito Eu ia importante. falar sobre isso, o olhar dos pais. Porque os pais acham que a criança tem que ser que nem adulto, né? O adulto, ele engole sapo o dia inteiro, do chefe, do amigo, do não sei o que lá. Chega em casa, taca um monte de cerveja na goela e vai dormir. Ou então toma um monte de calmante, vai dormir, um tocha de comida e vai dormir. Pra ele, a vida é empurrada com a barriga. Só que ele não entende que a criança não precisa viver dessa maneira. Ele tem que entender que o olhar dele sobre a criança, a percepção dele sobre a criança, o que ele vai, como ele vai educar, como ele vai conduzir, como ele vai dar amor, como ele vai ensinar a criança, é que vai salvar o filho dele. Aí depois eu vejo esses babacas desses pais, desculpa o termo, mas são os babacas. Ah, porque o meu filho é drogado. Ah, porque o meu filho não sei o que. Ah, porque o meu filho tá no crack. Mas é claro, o filho passou a vida inteira sendo um sintoma, a anta não percebeu, e daí depois... Quando o cara tá no crack, o que eu vou fazer com meu filho? Pois é, era pra ter feito antes, que é o que você falou. O que eu pago, eu tiver que pagar, né? A prevenção. Só sobre limites agora. Ótimo. A relevância dos limites, porque às vezes a gente pensa que limites... Eu fui uma pessoa que cresceu sem limites, e depois eu entendi que o limite é importante, é que nem, é como eu falei, é que nem um sinaleiro, né? Pô, que saco, tem que esperar o sinal vermelho, mas imagine se todo mundo no cruzamento resolve desrespeitar o sinal vermelho. O que vai acontecer? Talvez seja importante começar o debate. Qual que é a importância do limite? Isso, exatamente. Qual que é a A importância do limite? limite, primeiro, proteção. Você não pula uma janela, não deixa uma criança ali, porque se você não der o limite que ela não pode ou segurar, ela pula. Ela pula. Então, é Vai se segurança. machucar. E tem outra questão, né? Esse limite está tudo relacionado. Aí tem lá uma placa, ande a 40. Aí o fulaninho recebeu uma multa, veio falar comigo. Pô, tava 45, mas 45 não é 40, né? Então, sempre tem esse limiar que a gente quer passar. E limite é isso aí, é trabalhar isso, até onde a E gente o que essa falta de limite gera depois na vida adulta? gera pessoas sem consistência, dificuldade de se relacionar, dificuldade com o trabalho, dificuldade em lidar com uma coisa muito importante que chama-se dinheiro. Compulsões. A Exato. imprudência, então, a imprudência do adulto é a falta de limite na infância. Exatamente, é um dos fatores. Um dos fatores. Um dos fatores. Tem uma questão de personalidade envolvida Claro. também. É. Tem pessoas que são mais bipolares, mais impulsivas, mais como é que se diz? Mais Geniosas Bom, o Jung também. divide em tipos psicológicos, o introvertido e o extrovertido. Aquele que é mais pra fora e o outro que é mais pra dentro. Isso. Tem gente que consegue uma linha de equilíbrio maior, tem gente que é mais louco, mais A doido gente mesmo. observa isso quando Espirocado. vê um adolescente de 16 anos dirigindo sem autorização, com o carro do pai. Quando acontece algum acidente, o pai diz que é ele que estava dirigindo. Isso. Ele Tá? encoberta a atitude errada. Isso é Mas falta de limite, daí, não só falta do limite, mas temos que falar uma característica muito importante do adolescente. Que primeiro é transgredir, faz parte, é importante. ó. Ai, meu Deus. E segundo, Ai, que palavra. Como lidar com... a questão é o seguinte, a o mãe e imediatismo. pai, E o imediatismo, tudo é pra ontem. Tem que resolver. Vamos Tem que resolver, vamos resolver. dar um jeito. Então ele não vai andar 80, é 180. Ele não vai beber um pouquinho, ele vai entrar em coma alcoólico. Porque pra ele tudo é assim, urgente, ele precisa crescer, né? E aí... Adelina, sexualidade. Sexualidade. Esse tema é muito importante. A homossexualidade está se tornando um tema largamente discutido nas escolas por causa do kit gay que o governo queria lançar. Isso. E que aparece a foto de dois meninos de, sei lá, aproximadamente 6, 7 anos se beijando na boca. Dois meninos do sexo Eu masculino. não cheguei a ver. Eu vi, recebi no meu e-mail. E como lidar com Faz isso? parte de toda a educação, né? E isso envolve dor, porque o que é? Mostrar que é diferente, mas todos somos diferentes.
A gente tem que quebrar o tabu de achar que todo mundo tem que ser igual. Exatamente. Até tem uma propaganda muito interessante sobre uma criança com síndrome de Down, ela tocando piano, e ela fala, eu sou diferente. Mas por ela tocar um instrumento, por ela ser, né, dentro do contexto. Não por ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ou seja, a gente tem que sair da normose. O Jean-Yves Leloup com o Kremer sempre falam sobre isso. Sair da normose, achar que a gente tem que ter um padrão e todo mundo tem que se encaixar nele. A questão é, primeiro assim, a aceitação pessoal, para que possa ser aceito. Existe isso nas crianças? É notável, é notório que existem crianças, dá para notar que existem crianças que são homossexuais desde pequenas? Acho que ela vai desenvolvendo características. Eu conheço pessoas que aos 4, 5 anos já se apaixonaram pela professora do jardim, aos 6 anos pediam para Deus que queriam ser meninos, mudar de sexo, e que isso aconteceu. Tem meninos que sempre andaram de cor-de-rosa, que gostam de coisa de menina, de põe arquinho no cabelo. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. No Centro 3 Notícias, hoje pela manhã, nós tivemos a entrevista do vereador Maurício Peicher, do PSDB, e no meio da sua fala ele falou algo que assustou praticamente todos. Só para deixar claro, ele é um primo de 3º grau, sei lá, de 5º grau, não sei qual grau do meu pai. Mas eu não tenho nada a ver com ele, eu não convivo com ele e não concordo com várias coisas do que ele faz ou do que ele diz, né? Mas respeito todo mundo como... te pergunta isso, né? É insuportável. Você é parente de Maurício Peicher? Não sou. Fique no canto dele, eu fico no meu. Mas respeito, cumprimento, trato bem, é um ser humano, tudo certo. Acho que ele já deve ter feito coisas boas na vida também, mas não vou pesquisar a respeito disso, né? Mas não concordo com várias questões, mas é uma questão pessoal minha, nada contra nem a favor, muito pelo contrário. Então, Ana, e no programa de hoje de manhã eu fiz uma pergunta para ele sobre a Arena Joinville, que tem um projeto tramitando na Câmara em que a prefeitura queria ceder um espaço da arena para uma entidade privada, que é o Joinville Esporte Clube. E essa cessão do espaço passaria pela Câmara de Vereadores para aprovar ou não. E o Maurício Peicher falou que isso tem que ser feito uma licitação, não pode ser feita uma cessão. Então ele pessoalmente seria contra, e alguns vereadores também, porque tem que fazer uma licitação. Você tem um órgão público, um prédio público, teria que passar por uma entidade privada através de uma licitação. E aí vem a fala dele. Ele disse que se a prefeitura quisesse, ao invés de fazer a cessão, poderia fazer uma licitação direcionada. O que é uma licitação direcionada? Licitação. Vamos jogar na Wikipedia. Vamos jogar no Google. Licitação direcionada. Licitação já direcionada. previamente O decidir que é a quem faz. licitação? A licitação é pela Lei 8666, que diz que é uma concorrência pública entre empresas ou pessoas que podem usufruir daquilo que o bem público está cedendo para ele. Empresas idôneas, quem paga o menor preço acaba ganhando. Isso, uma empresa idônea e tudo mais. Idôneas, que tem todo um cadastro a ser preenchido. Tem todas as negativas. Existe toda uma dificuldade para entrar no processo de licitação. E aí agora, com uma licitação direcionada, você vai fazer a negociação. A prefeitura chegaria para o interessado, por exemplo, eu quero montar uma choperia na arena. Aí fala com uma choperia aqui da cidade, quantos que tu pagaria numa licitação? Eu pagaria 80 mil. Então tá, então o valor mínimo da licitação é 80 mil, tu vai lá, põe 80 mil, tu ganhou. Por mais que apareça 50, mas o menor valor é o teu. E aí acaba fazendo uma licitação direcionada. Isso é ilegal e é imoral. Com certeza foi um grande ato falho, uma grande pisada de bola do vereador Maurício Peicher ao sugerir... O que eu não estranho. Não me choca, não me surpreende, não estranho. Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.